Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver alguns conceitos sobre movimento variado. Para encerrar a primeira parte do nosso livro 1, que está trabalhando com cinemática, esses conceitos iniciais de movimento variado serão essenciais para o estudo de movimento uniformemente variado. Vamos lá! No movimento variado, nós vamos analisar movimentos que aparecem aí com alteração de velocidade a partir da aceleração. Quando a gente tem um movimento, é muito difícil, durante todo esse movimento, manter o movimento uniforme, ou seja, velocidade constante durante todo o movimento. Por quê? Quando nós estamos realizando uma determinada trajetória, há momentos dessa mesma trajetória, no nosso dia a dia, que pode ser necessário a gente aumentar a nossa velocidade ou diminuir a nossa velocidade. Com isso, o nosso movimento não consegue se manter uniforme por todo ele e a gente vai ter variações de acordo com a nossa aceleração. O conceito de aceleração é o quanto a nossa velocidade varia durante um determinado intervalo de tempo. Então, o conceito de aceleração aí vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Lembrando que variação é um ponto final menos um ponto inicial, é um intervalo aí dentro da grandeza. Então, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. E assim a gente começa aí a apresentar, né, uma nova grandeza para o estudo do nosso movimento, que é o conceito de aceleração. Se a gente pensar que no movimento, né, que possui aceleração, nós temos variação de velocidade pelo tempo. Se a velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundos, a unidade da nossa aceleração no Sistema Internacional de Medidas vai ser metros por segundo ao quadrado. Um movimento pode ser classificado de duas formas a partir da aceleração. A primeira delas é o movimento acelerado, onde a gente tem um movimento onde a velocidade vai aumentando ao longo do tempo. Então, nossa aceleração é maior do que zero. Estou tendo um movimento que eu aumento a velocidade, estou acelerando o meu objeto. E um movimento retardado, onde a gente tem diminuição da velocidade ao longo do tempo. Então, a nossa aceleração é menor do que zero, é negativa. Estou brecando o meu movimento, estou retardando o movimento a acontecer. No movimento variado, nós temos aí a variação de velocidade e a variação dos espaços percorridos ao longo de uma trajetória. Quando a gente analisa como a aceleração interfere nessas duas grandezas, né, velocidade e espaço percorrido ou deslocamento, vai ser necessário a gente analisar as expressões, né, as funções horárias da velocidade e do espaço. Quando a gente analisou o movimento uniforme, a gente viu a equação só para o espaço, que era a grandeza que ia variando ao longo de uma determinada trajetória, ao longo do movimento do nosso objeto. Aqui, como a gente tem variação da velocidade e do espaço, a gente vai analisar em função aí do nosso tempo e de como a aceleração está sendo aplicada ao movimento. Nós vamos analisar as equações ou as funções horárias tanto da velocidade quanto para o espaço. A primeira função que nós vamos ver é a função horária da velocidade. Quando a gente observa aí, né, que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, a gente pode reorganizar essa fórmula aqui para encontrar, então, a função, né, que relaciona a velocidade e o tempo. Então, vamos lá, ó. Se a gente colocar que a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, e se a gente considerar que o tempo inicial é zero, ele vai sair daqui, reorganizando essa fórmula aqui, vou passar o tempo multiplicando a aceleração. Vai ficar assim, ó. Velocidade menos a velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. E aí, se eu isolar a minha velocidade, a gente vai obter, então, a seguinte expressão. A velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Com isso, com esse desenvolvimento, a gente observa, então, que a gente tem uma expressão onde a velocidade fica em função do tempo. Conhecendo a nossa velocidade inicial, conhecendo a aceleração do objeto, a gente consegue prever para qualquer intervalo de tempo qual vai ser a velocidade que ele vai adquirir no movimento. Lembram dessa fórmula? A gente chamou ela carinhosamente de vovô atleta. Então, para a equação horária aí, né, ou a função horária da velocidade, é interessante a gente observar
que a grandeza que não acompanha o tempo é a nossa velocidade inicial e a grandeza que acompanha o tempo é a aceleração. Com isso, a gente consegue identificar, quando a gente tem uma expressão numérica, qual vai ser, então, a nossa velocidade inicial e a nossa aceleração só por conhecimento da expressão. Então, se a gente falar aí que esses dados estão no Sistema Internacional de Medidas, se eu falar que a velocidade inicial aqui, né, é o número que não acompanha o tempo, então, para esse exemplo aqui, nossa velocidade inicial é de 2 metros por segundo. E a nossa aceleração, que é o termo que acompanha o tempo, vai ser, então, 5 metros por segundo ao quadrado. Note que é muito importante você conhecer essa expressão e ter a consciência de que ela é o rearranjo, né, ou a interpretação da definição que nós temos de aceleração, ok? Para encerrar a retomada de conceitos de hoje, nós vamos então definir o que é um movimento uniformemente variado, conhecido aí como MOVE. Quando a gente estuda os movimentos variados, o movimento uniformemente variado é aquele que tem a aceleração constante, ou seja, a aceleração não muda ao longo do nosso movimento inteiro. Então, a velocidade vai variando de maneira uniforme, as mesmas taxas de variação ao longo de todo o movimento. Com isso, torna-se interessante a gente analisar dentro desse movimento a variação da velocidade, a variação do espaço e as situações onde a gente não tem informações sobre o tempo ou os intervalos de tempo. Nas nossas próximas aulas, nós vamos retomar esses conceitos de movimento variado e fazer alguns exercícios. Pessoal, na aula de hoje, então, nós demos início à discussão de movimento variado. Tá bem nível Kids, bem devagarzinho, para ninguém chorar. Os conceitos dessa aula estão lá nas páginas 48 até 51. Deem uma olhadinha. Tem os exercícios de 25 a 28 da página 56 como indicação. Nas próximas aulas, eu farei exercícios de movimento variado, inclusive esses que eu estou indicando. E nós vamos retomar a frente 2. Agora que nós terminamos, por fim, a frente 1, nós vamos retomar a frente 2 com inércia, com as leis de Newton, com ação e reação e as forças para ficar também, né, para a gente fazer um encerramento aí de maneira bem tranquila com a nossa frente 2, não se preocupem. Um beijo, fiquem com Deus, aproveitem a Páscoa, não comam muito chocolate, fique com a sua família em oração e nós nos vemos muito em breve. Até!